O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Para meditar no livro de Jó. Hoje vamos ficar com o capítulo 1, versículo 5 de Jó. Meditando sobre o tema a importância das bênçãos dos pais, da bênção dos pais. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe na meditação da Tua palavra. E a nossa oração tem sido: Senhor, dá-nos atenção a esta palavra, para que aquilo que o Espírito Santo nos ensina, através da limitação humana do pregador, se aprofunde mais e mais na nossa mente, no nosso coração, para que se transforme em vida, Senhor. Vida que nos guie, glorificando ao Senhor, testemunhando da Tua presença na nossa família, no nosso dia a dia, nos nossos ministérios. Por isso, abençoa-nos, Deus, neste momento, aqueles que aqui estão, aqueles que estão através da internet. Nada possa nos atrapalhar nesse momento de buscarmos a edificação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu penso na história de Jó, algumas histórias me vêm à cabeça do tempo da infância, né? Hoje eu quero compartilhar só uma expressão que eu me lembro: um homem à semelhança de Jó. Essa expressão está no livro Divino Companheiro, do saudoso pastor José Costa, quando ele conta a história do presbítero João Luiz Fernandes, querido Juquita, lá do Paraná, que na década de 1960 viu a sua família ser dizimada por um furacão que passou lá na região de Mamborê. Tem passado ainda esses dias, mesmo tivemos um outro vendaval, mas igual àquele não houve. Então, várias pessoas tiveram as suas vidas ceifadas, inclusive a família do nosso irmão Juquita, e ele constituiu uma nova família, e uma das filhas recebeu o nome de Gemima. O significado do nome Jó ao livro, alguns entendem que este nome talvez não fosse o nome propriamente dito do personagem, porque a tradução aí no hebraico nos dá o termo de odiado, ou perseguido, ou pesaroso. Uma história conhecida na tradição oral dos povos do Oriente e outras religiões também, com outros nomes, mas o que nós encontramos na Bíblia, o registro como um livro hebraico que entra no cânon da Bíblia, não se tem ao certo a certeza nem do ano que foi escrito, nem de quem foi o seu autor, o próprio Jó, ou Eliú, ou tempos mais tarde, Moisés, ou o próprio Salomão, que tinha acesso às tradições antigas. Mas o que nós temos aí é a história de um homem que foi marcado em sua vida por uma luta muito grande. A sua vida de integridade diante de Deus irritava a Satanás, e o Senhor então permitiu que Jó passasse por essas grandes lutas, porque a narrativa de Satanás é que Jó só era daquele jeito porque tinha uma vida boa, cercada de toda a segurança. Deus permite, não é um jogo, irmão, como alguém disse já, é um joguete, então Deus e o diabo disputando. Não, irmãos, a soberania de Deus está aí, e durante todo o livro nós vamos aprender com o Jó que nada no homem pode chamar a atenção do Senhor. O Senhor é Deus e continua sendo Deus em toda e qualquer circunstância. Jó perdeu muito. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, viu a sua esposa enlouquecer de tristeza. Ele ganhou a antipatia dos seus parentes e amigos, mas, apesar disso, se manteve firme na sua fidelidade contra Deus. Chorou, reclamou, muitas vezes amaldiçoou o próprio dia do nascimento, mas ele não perdeu de vista em toda aquela situação o temor no coração que tinha para com Deus. E lá em Jó 19, 23 a 27, ele faz uma declaração espetacular, e o versículo 25 que eu dou destaque agora aqui é o que você tem no boletim para memorizar durante esse período. Porque eu sei
que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Como eu disse, nós voltaremos a esse texto com mais detalhes, mas hoje de manhã vamos aprender com a história de Jó, olhando aí para o capítulo 1, versículo 5, aquilo que é uma faceta da vida de Jó no que diz respeito à família. Você lê o livro, vê Jó murmurar com relação à situação, doía, o seu hálito era fétido, o seu corpo estava marcado de feridas, os seus amigos o irritavam com tantos conselhos, não chegavam ao problema principal de Jó, que era a autojustiça. Ele vai aprendendo quando se encontra realmente, ouve a voz do Senhor. Aliás, estamos passando pela voz do Senhor, para quem está fazendo a leitura, hoje, no dia de hoje, né? Deus fala, ele se quebranta. Mas você não encontra no livro, em momento algum, Jó se lastimando por causa da morte dos seus filhos. Porque Jó investiu na vida dos seus filhos enquanto eles estavam vivos. Ele investiu na vida da sua família, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, olhando para isso, buscando aplicar nas nossas vidas sobre a importância da bênção dos pais. Em primeiro lugar, a necessidade da santificação dos filhos. Veja aí a primeira parte do versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Não sabemos e não há nenhuma informação sobre poligamia na vida de Jó. Possivelmente era realmente casado com uma só mulher. E casado com ela, esse patriarca teve uma grande família, 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. E ele se alegrava de ver como os filhos se relacionavam de uma forma tão expressiva na comunhão, na festividade. Nessa cultura oriental, o destaque é eles chamavam as irmãs, compactuavam com elas, se ajuntavam para celebrar, abriam as portas. Aí nos parece que numa escala, né? Agora vai ser na sua casa, a próxima vez é na sua casa, e aí quando vai ser na minha casa, todos estavam se encontrando para celebrar. Jó, capítulo 1, versículos 2 e 4, nos dão essa informação. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Para o povo oriental, família é um bem precioso, sabe? A mulher é presente de Deus, os filhos são presentes de Deus, a família é sagrada. E quando nós olhamos ali para o Oriente, não estamos falando somente da religião judaica e depois cristã e das influências judaico-cristãs, mas o povo oriental, as outras religiões também tinham em alta conta os pais abençoarem os seus filhos. Era precioso demais, porque eles tinham filhos em número grande também, para resistir à porta quando os adversários viessem atacar, por exemplo, num caso de guerra. Em Provérbios, no capítulo 20, versículo 7, nós lemos: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Não sabemos ao certo, vamos investigando qual é a ligação de Jó com a ancestralidade de Abraão. Há algumas suposições, mas o que nós temos aqui é que há esse costume na vida dos judeus até o dia de hoje. Na sexta-feira, na véspera do Yom Kippur, o dia do perdão, os pais reúnem os filhos e o pai abençoa cada um dos filhos, repetindo palavras tradicionais de bênção. Abraão foi abençoado por Deus. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou seus filhos, e isso se estende pelo tipo de vida dos pais abençoando os filhos, para passar à frente às gerações seguintes o temor que tinham no coração e a visão da soberania de Deus. Moisés instruiu uma bênção lá em Números, capítulo 6, versículos 23 a 27, que era repetida pelos sacerdotes, mas também os pais abençoavam os filhos usando esses termos. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A Bíblia fala somente que Jó era da terra de Uz. Uz também é Edom.
E lá em Gênesis, no capítulo 36, versículo 1, diz que Esaú é Edom. O seu domínio estava naquela região, então alguns deduzem que havia uma linha na genealogia, de alguma forma, ligando Jó ao povo de Abraão. Ele repetia aquilo que, quem sabe, recebeu dos seus pais. Porque na longevidade de Jó eu consigo enxergar, nossa irmã Jeanette, aí essa palavra de Deus, aqueles que honram os seus pais, têm vida longa sobre a face da terra. Eu, bem antes da instituição dos rituais sacerdotais dados por Deus a Moisés, mas nós vemos aqui Jó exercitando o seu papel de sacerdote sobre o seu lar, ajuntava os seus filhos para que eles fossem santificados no momento espiritual de comunhão, buscando a presença de Deus. A importância da bênção do pai sobre a vida dos filhos, essa necessidade de que eles crescessem realmente numa vida de santificação. Em segundo lugar, falando sobre a importância da bênção dos pais, olhando para esse texto, olhe comigo a parte B do versículo 5. A luta pela santificação de cada filho. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Os povos antigos marcavam os lances importantes das suas vidas com holocausto. Erguiam altares de pedra para marcar ali uma experiência com Deus. Nós vemos isso na vida de Abel, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. De Noé, em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 13. E com Jó não foi diferente. Esse homem era um homem muito atarefado. Esse homem era um homem cheio de compromissos. Nós vemos em Jó capítulo 1, versículo 3, essa informação de que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Nós podemos imaginar esta agenda, presbítero Ângelo, como é que podia lidar com toda esta coisa. E a nossa oração é que esse homem talvez tivesse como mulher, a mulher de Provérbios 31, administrar tudo isso, né? Tantos bens, tantos empregados, mas ele não se descuidava da vida espiritual da sua família. Como eu disse, esse ofício de sacerdote exercitado dessa forma, nos parece que estava presente na vida dos homens do passado, antes da instituição daquilo que ocorria no tabernáculo, no tempo de Moisés e depois no templo dos reis, a partir de Salomão. Eles exercitavam isso com uma constância, com a perseverança de nos deixar constrangidos. Em Gênesis, no capítulo 14, versículos 18 a 20, nós temos a figura de Melquisedeque, que surge como sacerdote do Deus Altíssimo. O povo de Deus ainda vai ser chamado, vai se formar através de Abraão. Mas Deus chama homens na história, e estes homens, então, exercitavam o seu ofício de sacerdote sobre a sua família ou sobre os seus domínios. Então, após essa jornada de trabalho, cuidando dos seus bens, administrando os seus recursos, tratando dos problemas que surgiam entre os servos, que sem dúvida surgiam, mas a palavra de Deus diz que ele se levantava de madrugada e oferecia 10 holocaustos. Não sabemos ao certo como era o ritual, se seguia o que parece, pastor Tibério, aquilo que vamos encontrar depois em Moisés. Mas ele preparava 10 holocaustos para cada um dos seus filhos, com a intenção de santificá-los de uma forma até preventiva, porque nada chegara aos seus ouvidos, dizendo que seus filhos se comportaram mal, os seus filhos blasfemaram. Um homem íntegro, justo, que abençoava a sua família, orava pelos seus filhos, sem dúvida alguma, passou isso aos seus filhos. Eram pessoas tementes a Deus. Mas ele pensava, talvez a alegria do vinho, talvez o momento ali, sabe, da superficialidade de uma festa, alguma coisa tenha surgido no coração de um dos filhos. Eu quero santificá-los. Eu quero pedir perdão pelos seus pecados e fazê-los também confessar, se assim for necessário, mesmo que tenha sido uma intenção. Mas eles precisam ser alcançados por essa santificação. Irmãos, não havia interrupção
nesse pacto diante de Deus. Não havia cansaço, hoje eu não vou. Trabalhei muito. Esse ritual marcava a vida de Jó, a palavra de Deus diz, após cada uma dessas festas. E a Bíblia diz que elas eram contínuas, eles se revezavam. E nós aprendemos com a palavra de Deus que o pecado deve ser confessado assim que ele é cometido, e ao quebrantamento, Jó não perdia tempo. E ele então lutava pela santificação de cada um dos filhos, quem sabe contra o cansaço, contra o sono, mas ele tinha um compromisso para com Deus. Em terceiro lugar, essa importância da bênção dos pais, aprendendo com Jó nesta manhã, nós temos a perseverança na santificação dos filhos. O finalzinho do versículo diz assim, o fazia Jó continuamente. O livro de Jó inicia com a informação de que o mesmo era um homem de Deus. Veja aí Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Embora fosse um homem tão ocupado e tivesse uma família grande, a esposa e 10 filhos, e mais a relação dos empregados, Jó se manteve firme, perseverando no compromisso de buscar a Deus para que seus filhos fossem santificados, perdoados e continuassem no caminho de retidão e de comunhão para com o Senhor. Não era em função de problemas. Jó não ia para a presença de Deus quando surgia alguma dificuldade. Todas as vezes que seus filhos se encontravam, todas as vezes tinha logo após um encontro de Jó com Deus. Por isso Deus o conhecia e o conhecia muito bem. Nós encontramos isso no início do livro. Quando Satanás vai levantar dúvidas a respeito de Jó, lá no Jó capítulo 1, versículo 8, na parte B, Deus dá esse testemunho de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O compromisso de Jó não era para com seus filhos. O compromisso de Jó era para com Deus. Ele sabia que de Deus vinha toda a fonte, toda a boa dádiva. Ele sabia que a vida é temporária, como de fato aconteceu com seus filhos. Partiram para a eternidade, mas com a lembrança de que continuamente, perseverantemente, o pai estava na presença de Deus, orando e santificando os seus filhos, enquanto estavam vivos. Isso leva ele a dar essa expressão lá no versículo 21, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A morte não espantava Jó com relação aos seus filhos. Eles partiram de uma forma trágica. Eu choro, há saudade no meu coração. Mas com relação a eles eu não me lastimo, porque fiz aquilo que deveria fazer como pai. Homens de Deus do passado. Irmãos, Daniel capítulo 6, versículo 10. Diante da proibição do rei, ninguém deveria procurar outro Deus que não fosse o próprio rei. Há uma informação interessante de um homem que, assim como Jó, tinha um compromisso de perseverança diante do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não era de última hora. Não era diante de uma necessidade, nem foi de pirraça. O rei proibiu? Pois agora é que eu vou. Era uma vida de continuidade, era a própria vida, era o respirar desses homens que tinham esse compromisso para com o Senhor. Jó vê aí a necessidade de santificar os seus filhos, de lutar pela vida de crescimento espiritual dos mesmos e perseverava na busca do crescimento dessa santificação. Cada um deles. Mas nós podemos inferir do texto hoje de manhã, pelo menos 3 lições sobre isso. Sobre a importância da bênção sobre a família. Em primeiro lugar, a nossa família é santificada ao obedecer à palavra de Deus. Falei com o Tancredo, trocamos ideias, porque eu falei, eu estou em dúvida com essa crase aqui. Porque uma forma que eu posso aplicar é
A nossa família é santificada a obedecer à palavra de Deus. Mas depois defini pela crase, porque esta palavra não é um livro a mais, não é um livro de autoajuda, não é para ser buscado como um material apenas de orientação, é a palavra de Deus. A nossa família é santificada em obedecer à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As nossas famílias precisam urgentemente da santificação provocada, mantida pela palavra de Deus. Temor aos princípios da palavra de Deus. É ela quem nos santifica. Não são ideologias, não são orientações, nem pregações humanas. É a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus. Então, irmãos, como família, precisamos viver a palavra de Deus. Não há brechas na palavra de Deus. Brechas na lei é um dispositivo humano de malandragem. Me perdoe aí o pessoal da lei, mas você sabe disso, a lei está aqui. Cria-se uma brecha. Cria-se uma brecha. E através dessas brechas é que o nosso país está do jeito que está aí hoje. A lei do Senhor é perfeita. Ela ilumina os olhos, é lâmpada para os nossos pés, nos guia com uma luz inconfundível no caminho. O Senhor Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, então nós temos uma estrutura que tem sido atacada nos dias de hoje. Chegou dentro da igreja, houve um levante há pouco tempo de feministas cristãs, se isso pode ocupar espaço nos mesmos termos. Revoltadas com a posição da igreja presbiteriana, que obedecendo a palavra, não vê o ministério pastoral ou de presbíteras por causa da palavra. Nada que deponha contra as mulheres. A nossa inteligência é igual à das mulheres, porque Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, mas essa sementinha tem entrado na igreja para alterar a estrutura. Então os homens não têm sido os homens da palavra, as mulheres não têm sido as mulheres da palavra, os pais não têm seguido a palavra, os filhos não têm obedecido a palavra, e nós estamos experimentando baques e mais baques na vida da igreja de Cristo Jesus. A bênção dos pais sobre a vida dos seus filhos deve realmente ter como objetivo uma família purificada pela palavra de Deus. E nós temos essa estrutura. Quer ver? Se passar o que querem que passe por aí, se acabarem vencendo na base da pirraça e do cansaço, esta pregação minha é tirada do ar e vai ser cortado o que eu vou ler agora, porque é uma afronta ao que estão querendo impor à vida da sociedade brasileira. Colossenses 3, 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Me lembro novamente da palavra que eu ouvi aí no retiro de casais, que alguns de nós aqui, como casais, participamos com os irmãos da Igreja Assembleia de Deus. Quando o pastor diz, há estratégias na palavra, temos uma estratégia. Quer ver um lar que resiste diante da tentação do divórcio? Está aqui na palavra. Essa estrutura. Quer ver uma orientação no que diz respeito ao relacionamento de pais e filhos? Está aqui na palavra. Pais sérios, pais e mães com autoridade espiritual, que não irritam, que não desanimam, que investem no crescimento dos seus filhos. E esses filhos em tudo, obedientes aos seus pais, dando testemunho disso ao lar transformado, que é o lar missionário diante da sociedade. Em segundo lugar, a importância da bênção sobre a família. Nós precisamos aí nos atentar para a luta pela santificação conjugal. Esses dias, pastor João Paulo pregando, disse, se você está casado, então lute para continuar casado. O conselho dessa igreja já tomou uma decisão. Se você está falando de divórcio, não vá para o divórcio sem falar com os pastores, sem vir para o conselho da igreja. Vamos lutar. Sempre tem alguma coisa para fazer. E aqueles que se divorciaram e se casaram, então mantenham como estão. Essa é a orientação. Mas vamos lutar porque tem dificuldade aí também. A santificação, porque o mundo tem lançado das suas estratégias também.
Irmãos, essa pandemia, estava falando com a Elaine ontem, ouvindo ali um comentário, essa pandemia separou casais, porque os casais não aguentaram ficar debaixo do mesmo teto, todo dia, de manhã até a noite. O divórcio apareceu porque o problema não é o casamento, o problema é ficar junto, se conhecerem um pouco mais. O que é que nos diz a palavra em Efésios 5, 31 a 33? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Relacionamento conjugal de mulheres obedientes à palavra de Deus, casadas com homens obedientes à palavra de Deus, onde o homem tem a autoridade espiritual, é o cabeça da casa, não o cabeçudo, o cabeça dura, mas aquele que Deus colocou para guiar espiritualmente, e a sua mulher uma auxiliadora idônea, alguém submissa à palavra, submissa ao esposo, submissa às autoridades, submissa à palavra de Deus, para testemunhar que até o seu silêncio é usado pelo Espírito Santo para quebrantar o coração de um incrédulo. Pornografia, irmãos, entrou de vez e está enfraquecendo casamentos. A proposta de coisas mirabolantes. E há um tempo atrás a preocupação era com os homens, hoje são homens, são mulheres, e o índice de crianças alcançadas por isso é grande, está no meio da família. O autor Hebreus diz que o nosso leito deve ser sem mácula, abençoado pela presença de Deus, um casamento que tem felicidade, apesar de conflitos, de discussões, de dificuldades, mas que busca a santificação da palavra de Deus, um casamento santificado. Terceiro e último lugar, sobre a importância da bênção sobre a família, a perseverança na santificação dos filhos. As palavras finais do Velho Testamento, lá em Malaquias, apontam para o ministério de João Batista, que viria como um ministério de Elias. Gente, tem nada de reencarnação aí, não. Argumentinho furado, não tem como subsistir. João Batista mesmo dizia, ele não era o Messias, ele não era um profeta, ele era quem ele era. É a voz do caminho que vinha à frente, abrindo espaço para a chegada do rei. E o ministério de Jesus, então, através dessa introdução de João Batista, é de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para evitar a maldição do Senhor, porque pais santificados têm autoridade espiritual sobre os seus filhos e estão dispostos a lutar pela salvação dos filhos. Irmãos, os nossos cultos de oração têm que estar com os pais aqui lutando pelos filhos. As nossas vigílias, a conclamação de jejum, os pais orando de joelho, clamando, se ajudando mutuamente, porque os nossos filhos estão vivendo num tempo cada vez mais difícil. Pastor João Paulo postou no grupo do conselho, não sei se postou mais em algum grupo, um alerta que veio dos Estados Unidos sobre o After School Satan. Satanás depois da escola. E não é fake news, não. Nós já verificamos. Começou nos Estados Unidos e, como você sabe, começou nos Estados Unidos, logo chega aqui, se já não tiver. Porque nós já temos o satanismo sendo difundido aqui no Brasil. A ideia não é aliciar crianças dentro das escolas no momento da aula, e não vamos fazer nenhum proselitismo. É depois. Em Portland, uma escola emprestou espaço e agora está arrependida, porque a missão deles é mostrar à criança que essa coisa de pena, de castigo na eternidade, isso aí impede que elas descubram as belezas da vida. E há crianças vestidinhas de bruxas em rituais satânicos, porque eles estão aprendendo que este é um caminho bom. Irmãos, tenho pedido oração da igreja pelo meu filho do meio. Não nos constrangemos. Desviou-se dos caminhos do Senhor. Nós temos testemunhado e nós temos amado e nós estamos evangelizando e testemunhando o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? Nós não criamos nossos filhos para a perdição. Nós precisamos lutar, deixar a preguiça de lado. O diabo está entrando nas escolas, usa a ideologia,
usa conselhos de modernidade para perverter, distorcer, usa de várias armas dentro da igreja. Alguém pegou a Bíblia, tirou tudo que diz pecado sobre a sexualidade, e agora nós temos uma nova versão da Bíblia sendo divulgada. E eu bato nessa tecla para você tomar cuidado, porque está na Bíblia, alguém vai dizer. Lutar, irmãos, perder a preguiça, levantar de madrugada. Quem sabe o seu filho já seja jovem, quem sabe já tranca a porta. Não tem como você entrar e colocar as mãos sobre a cabeça deles, agora estamos fazendo com os netos. Mas tem como você ficar na porta, até numa imagem como se fosse um anjo do Senhor, orando pelo seu filho, orando pela sua filha, clamando pelo perdão de Deus sobre os seus pecados e lutando pelo retorno aos caminhos do Senhor. Em Mateus 15, 22, a palavra de Deus diz que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava diante do Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Às vezes a gente está passando um problema com o filho e a gente não compartilha, sabe por quê? Vergonha do outro, do vizinho, da igreja. O que é que vão dizer? Meu filho, minha filha está terrivelmente mergulhado com a carnalidade, está terrivelmente envolvido com vícios, está terrivelmente sendo influenciado por amizades que não são amizades boas. Jesus, liberta o meu filho. Igreja, ora comigo, intercedamos pelos nossos filhos, porque eles estão sendo alvos cada vez mais do ataque de Satanás. Nós não vamos viver para sempre não, irmãos. Nós vamos ser chamados para a glória a qualquer momento. Nossos filhos também. Uma das coisas mais tristes é o pai enterrar o filho. Porque o filho enterrar o pai é triste, mas parece uma coisa natural, né? O mais novo enterrando o mais velho. Mas um pai enterrar um filho e chegar à conclusão de que não lutou por ele enquanto estava vivo, pode deixar uma marca muito grande. Que Deus nos abençoe com este alerta. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé, para que possamos já nos preparar para o momento da ceia. Pastor João Paulo não pôde estar conosco nesta manhã, então nós vamos participar nesse momento da ceia do Senhor. Deus amado, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo nos convença, fazendo aquilo que está na nossa mente, que vem da Tua palavra, descer para o nosso coração e se transformar em vida. Nós oramos, Deus, por lares santificados, com casamentos solidificados pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, por pais abençoando os filhos e por filhos amando, obedecendo, intercedendo também pelos pais. Nós oramos pelas famílias, Deus, que estão seguras, que estão firmes, para que perseverem neste caminho, porque o diabo não está contente com isso. Nós oramos por aquelas famílias que estão em dificuldade, Senhor. Aqueles que estão passando pelo fantasma da separação. Aqueles que estão passando, Senhor, pela ameaça de filhos deixarem as suas casas. Ó Deus, colocamos esses lares diante do Senhor e pedimos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.